Podemos gravar a abertura desse programa aqui, cara? Por mim, sim. Legal, Ficou legal, né? ficou bacana aqui. E aí veio essa bomba do além aqui, eu achei legal, cara, tive uma ideia. Qual? A gente podia começar o programa assim. O programa de hoje vai ser bombástico. Você tá falando sério? Legal? Não, sério? não, a piada é Não? ruim. A piada é ruim. Não é ruim. Não, faz do roteiro, cara. Você criou o roteiro, tá escrito. Vai direto pra cabeça. O programa de hoje vai ser bombástico. Não, né? Não. Tá sério, vai? Não. Sério? Faz do jeito que tá combinado. Não inventa não, vai. Vamos lá, atenção. Com você, no meu Eu gravando. escrevo esse programa, eu vou falar o que eu quiser, cara. Achei legal essa piada, eu vou fazer. Atenção. Gravando. E o programa de hoje promete ser bombástico, cara. Sabe a Mob? A Mob é aquela marca conhecida entre as mulheres, adorada pelas mulheres de todo o Brasil. Hoje a gente vai conhecer a história da Mob, as curiosidades dessa história com o cara que é o criador da Mob, que é o Marcelo Dib. História incrível, curiosidades muito legais, eu tenho certeza que você vai gostar. Então fica aí com a gente, que o programa de hoje vai ser bombástico e vai ser show. Bem-vindos a mais um Têxtil Show, o programa que é feito para você, que é da cadeia produtiva têxtil, confecção e moda. Conta muita história, fala sobre o mercado, fala sobre a cadeia produtiva. Então fica aí com a gente que o programa de hoje tá show. Lembrando para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, que toda quinta-feira tem programa novo que vai ser show. Hoje a gente vai conhecer uma história incrível de uma marca que todo mundo conhece e por que não a gente conhecer melhor, saber das curiosidades, saber como a Mob chegou no patamar que ela está hoje, com o criador da Mob, o Marcelo Dib, que está aqui comigo. Marcelo, bem-vindo. Prazer. Espero que você Muito tenha sido bacana. bem recebido. Fui bem recebido. Pela segunda vez, né? Pela segunda vez, né? É a primeira gravação. É a primeira, mas é a segunda você veio vez. aqui. Eu gostei, né? Agora então eu vou explicar por quê. Eu fiquei sabendo, né? A outra vez você veio, você tinha um compromisso, né? Verdade. Você não pôs que... É Na verdade, é o seguinte, ele veio aqui só para fazer a maquiagem e ir pro evento E eu maquiagem. achei a maquiagem muito legal. Comentei com a menina lá, falei assim, pô, se eu for embora, eles vão me chamar de novo e vai ter uma outra maquiagem. E aí tô eu aqui agora de novo com a nova maquiagem. Mas hoje a gente vai gravar, né? Não, hoje vamos gravar, estamos Beleza. aqui já, não dá para fugir mais. Muito bom. Marcelão, como é que começa a sua história? Eu queria entender como é que você veio, você é engenheiro, pelo que eu fiquei sabendo, né? É verdade. Como é que você veio parar aqui verdade. no mundo da moda? Essa já é uma primeira história, uma história que eu conto sempre, as pessoas perguntam, curiosidade de saber como é que as empresas começam, né? Eu sou engenheiro. Por exemplo, eu li um livro que eram Feitas para Durar, que é um livro que falava de 18 empresas americanas de referência, e nesse livro tinha uma historinha da Hewlett-Packard, a famosa HP. Sim. E a HP é do Hewlett e do Packard, que também são dois engenheiros, mas montaram uma empresa de engenharia. E eles começaram numa garagem. Então, quando você olha assim e fala, nossa, HP, essa baita empresa, muitas empresas começam muito pequenininhas. Nossa empresa não foi diferente. Eu sou engenheiro, meu sócio, eu tenho um sócio, ele também é engenheiro, e a gente é formado na década de 80. A década de 80 é a década perdida, a década que o Brasil parou depois do milagre econômico. E a gente trabalhava como engenheiro, trabalhava muito e o rendimento era baixo, porque é o que se pagava. E um dia ele chegou para mim, a gente estava indo viajar para passar carnaval em Olinda, Recife, Tá. E no meio do voo, com lança-perfume, uísque, uma galera, confete, serpentina, fantasia, dentro do avião. Ele falou assim, vamos abrir uma confecção? Eu falei para ele na hora, falei, vamos abrir uma confecção. Do nada. Do nada. E a gente foi, passou o carnaval, voltou, uma semana depois ele me ligou, falou, já pedi demissão e eu achei o lugar onde a gente vai montar a empresa. Eu falei, que empresa? Mas por que a confecção? Alguém já tinha alguma experiência nisso? Tinha. Ele tem um primo que estava no mercado e estava indo muito bem com uma marca de moda. Tá. E aí ele olhava para o primo ganhando dinheiro e a gente como engenheiro naquela Ali, dificuldade. indo pra Olinda. Indo pra Olinda, Com os contado, bonecão. com os legal. Bom, aí ele falou assim, bom, cara, eu já resolvi, é isso que eu quero. Eu falei, não, a gente falou que vai montar, vamos montar. Só que a gente não tinha dinheiro. Zero. Classe média, sem dinheiro nenhum. Aí eu propus para ele assim, falei, cara, vamos fazer assim, ó. Eu continuo trabalhando, te ajudo à noite e de final de semana.
e eu racho o meu salário com você. Para a gente ter alguma coisa para viver. Ele falou, topou. E foi assim que a gente começou a empresa, prestando serviço de oficina para as marcas estabelecidas. Entendi. E foi assim que a gente começou. Vocês começaram, então, confeccionando... Como uma oficina, não. Não, só oficina? Oficina é aquela empresa que só faz o fechamento da roupa. Sim, perfeito. Facção é o cara que corta e costura, mas ele não compra o tecido. Então vocês eram... Confecção é o cara que compra o tecido, corta e costura. Nós começamos como oficina. Tá. Depois de um tempo passamos a ser facção, corte e costura. Mas nada nosso, prestando serviço. E para um terceiro momento a gente passou a comprar o tecido e produzir. Vocês confeccionavam ou faziam nessa parte de facção e tal? Você já tinha algum cliente grande assim? Não tinha. A gente saía buscando cliente, conhecido aqui, um amigo ali, fazia algumas coisas para vender com sacoleira, abria uma lojinha pequenininha para dar vazão, para ver como é que era. Agora o que fez a gente deslanchar, a gente abriu a empresa em 86 e em 87 eu encontrei amigos meus formados comigo em engenharia que eram executivos da C&A. E aí eu falei, caramba, será que não tem uma possibilidade de a gente ser fornecedor da C&A? Sim. Eles chamaram a gente lá, explicaram como funcionava, eu como um bom engenheiro, saí fazendo a roupa. Primeira entrega que eu fiz, eu que resolvi fazer a modelagem. Era um trem de moletom. A gente tomou a devolução total. O trem não passava na cabeça. Nossa Senhora. Eu fiz uma modelagem em que não passava aqui, né? Aí eles devolveram e me chamaram lá para explicar. Mas vocês já produziram sem peça piloto para provar? 1000 peças produzidas e a C&A devolveu tudo. Aí o pessoal do controle me chamou e falou assim, escuta, a blusa tem que passar na cabeça. Eu falei, tá brincando. De preferência. Porque se passar a gente recebe. Mas já toma. Esse foi o nosso início. Tomar essas na cabeça logo de início é complicado. 1000 peças Aí eles me deram o nome de uma modelista, eu fui atrás da modelista e a partir Mas vocês tiraram o molde da onde, por eu exemplo? resolvi, eu sou engenheiro, Eu peguei a régua T, a curva francesa e fiz o molde. Tomou na cabeça literalmente. Tomou na cabeça. Não deu certo. Devolução total. Aí primeira lição, eu preciso ter uma modelista. Isso é importante, né? O engenheiro acha que não precisa, né? Precisa, cara. Primeira lição. Aí, a partir daí, a gente começou a fornecer para a C&A. Aí a gente conseguiu dar um salto importante, né? Falando de magazines em geral, eu sei de muita história de pessoas que começaram a produzir para magazines, se estruturaram, montaram empresas, né, para atender os magazines. E quando o magazine ia lá e cortava, encerrava o contrato, quebravam. É verdade. Como é que você... se preveniram disso, né? Vamos lá. Primeiro que eu acho que a gente não montou uma mega de uma estrutura. Quando a gente começou a ficar grande e que a gente já tinha uma produção importante, substancial, a gente, em vez de aumentar a empresa, a gente foi para o varejo. Então a gente começou a abrir lojas para ter nossa marca. A gente aproveitava que a gente produzia, a gente já estava fazendo a produção, era a época do sportswear. Tá. Era a época que basicamente você fazia moletom, meia malha, cotton lycra. E aí a gente, em vez de crescer, a gente manteve um tamanho e começou a ir para o varejo. Tá. E mantinha um relacionamento muito bacana com os compradores. O que ajudava na época é que muitos dos compradores, os executivos da C&A, eram um pessoal também formado nas boas faculdades. Tá. E a gente tinha um relacionamento muito transparente. Tá. E a gente tinha um planejamento muito bom, principalmente na época da inflação. Então a gente nunca perdeu muito o controle. Entendi. E lógico que um pouco de sorte e inconveniência sempre ajuda, né? Ajuda, com certeza. Falar que não ajuda é mentira, né? E aí em 91 vocês abriram a primeira loja. Aí a gente já com uma certa bagagem, tanto de produção como financeira, um estoque financeiro, a gente abriu a nossa primeira loja. Que já era uma marca, né? Não sei, eu vou falar, você me corrige. Pode falar. Não sei se é Mobetá, Mobeta, como é que é? Isso aí. E o que significa? É Mobetá. Na verdade é Mobeta. A gente precisava de uma marca. Então o ano era 91, eu estava em Miami, e tinha acabado de inaugurar um shopping que é o Coco Walk em Coconut Grove. Na época era um lugar muito descolado, bacana, e era um shopping aberto, uma novidade para a época. E eu entrei numa loja que, na verdade, reproduzia
como se fosse uma floresta tropical, toda cheia de vegetação. E tinha uma bancada com uma coleção, e a coleção chamava Mobetta Beach Club. E eu chamei o vendedor e perguntei, o que é Mobetta? Ele falou, não é Mobetta, é Mobera. Mobera. Eu falei, Bro. e tinha uns Rastafari, uns jamaicanos, e as cores das camisetas eram as cores da Jamaica, né? O vermelho, amarelo, verde. Eu falei, puta, que legal, bacana. Aí eu achei o nome bacana, porque era uma coisa descolada. Ele me explicou lá que era o nosso mó legal, né? More Better. Tá. Mobera. Tá. E a gente precisava de um nome, a marca era de sportswear. Eu falei, cara, eu acho que isso cabe. Mobera. Aí Mobera, trouxe Mobera. Evidentemente que ninguém falava Mobera, todo mundo falava Mobetá. Mobetá. Porque o H é como se fosse um acento, virou Mobetá. E aí virou Mobetá. Mobetá. E eu aceitei o Mobetá e tá tudo certo. E aí depois de 8 anos, vocês já estavam com 8 lojas, né? Eu acho que por aí, né? Eu acho que alguma coisa assim, eu não lembro os números exatos, cara, mas eu acho que você viu que eu você deve estudei, saber né? mais que eu, E aí vocês resolveram mudar o público-alvo, é isso? Na verdade é assim, o que aconteceu? A gente abriu a marca no auge do sportswear, né? Tá. Vamos lá, a marca ícone da época, Pacalolo, e tinha tantas outras. Sim. Que fazia o quê? Fazia moletom, meia malha, cotton lycra, era o sportswear. Pacalolo que também significa, que é meio que Mobera também, né? Então, não sei. É também? Ah, que barato, não sabia. E aí a gente viu que o sportswear, moda cíclica, o sportswear caindo, né? Uhum. E o fast fashion, em 93, eu fui para Nova York e um amigo meu falou assim, vai conhecer uma marca que fica em frente ao Bloomingdale's. Eu falei, qual é o nome? Ele falou assim, Zara. Eu falei, legal, anotei, Zara. Ele falou assim, só tem essa em Nova York, fica em frente ao Bloomingdale's, na esquina. Eu falei, legal. Aí eu fui, era final de ano, ano novo, passagem de ano, conheci a Zara e achei interessante. Logo em seguida, 94, começo de 94, a gente já foi fazer pesquisa, eu fui para Paris, e Paris tinha também uma Zara, que é a Zara que ficava ali perto do Opéra. Tá. É a primeira Zara de Paris, está lá até hoje, inclusive. E eu achei muito interessante, porque todo mundo sabe hoje o que é Zara, na época ninguém sabia o que era, e essa coisa do fast fashion com um pouco mais de qualidade. Sim. Um pouco mais de moda, um pouco mais de qualidade, e eu vi que o sportswear já estava saindo completamente fora. E a grande maioria dos meus concorrentes ficaram no sportswear. E o sportswear acabou. Cara, E nós um monte mudamos. de gente sumiu, E né? nós mudamos, providencialmente. Então a gente saiu do sportswear e foi fazer moda. Então você entrava, em 94, tinha uma novela da Globo que chamava Torre de Babel. Sim, Torre de Babel era com a Cláudia Raia. isso. Todos os dias ela andava de terninho. Terninho rosinha, terninho azulzinho, cor pastel. E virou uma moda. Tá. Já era de vocês, não? Quem? Da não, marca? não. A gente estava olhando aquilo lá. Tá. Aí a gente falou assim, caramba, vamos fazer alfaiataria. Então a gente saiu do moletom, que é a coisa mais simples que existe em moda, para a alfaiataria, que é a coisa mais complexa que existe em moda. No meio do caminho tem um monte de coisa. Sim. Você entrava na minha loja em 1994, 95, de um lado era moletom, do outro era alfaiataria. Isso hoje é inimaginável, Sim. você fazer um negócio desse. Não orna, né? A turma que vendia moletom falava assim, mas nós vamos vender agora terninho? Eu falei, é isso aí que está vendendo, vamos vender terninho. Em uma determinada hora eu cheguei e falei assim, agora eu vou tirar o moletom. Rapaz, foi uma gritaria sem fim. Que foi a melhor coisa que eu fiz. Tá. Porque quem fazia moletom morreu. Sim. E foi aí que a gente começou a mudar para uma moda mais feminina, depois dessas viagens, pesquisa, Zara, e ver que o mundo estava mudando. E aí vocês abriram também para canais de multimarcas, é isso? A princípio, o que a gente fez foi, em 98, montar uma pronta entrega no Itaim. Tá. Que é Aqui do ladinho. aqui do lado, a 2 quadras daqui, nós montamos em 98 o nosso multimarcas. E na época, o pronto entrega era muito forte. E era muito fácil para nós, porque você produzia para as lojas e já produzia mais para a pronta entrega. Então o sujeito vinha, o multimarcas, o dono de loja, já comprava e já levava. E esse formato foi uma maravilha durante muitos anos. Sim. Né? Então em 98 a gente lançou a nossa pronta entrega. Né? Tá.
E aí a gente foi de 94 a 2003, a gente era uma rede de varejo. Tá. A marca existia, todo mundo conhecia o Mobetá, Tá. mas era uma marca de varejo sem branding, hein? Tá. Não tinha branding. Nenhum. E a gente vendia pronta entrega. Perfeito. E aí, perguntando no mercado, o pessoal falou assim pra gente, cara, por que vocês não começam a fazer pedido? Fazer pedido? Faz pedido. Só que para você fazer pedido, para você vender pedido, na época, tinha que ter uma marca. Não se faz pedido. Porque como é que funciona o mercado? O cara, para fazer pedido, ele tem que ter o desejo por aquilo. Exatamente. Sem desejo, Exatamente. hoje ele vai aonde? Ele vai onde tem pronta entrega, Bom Retiro, Brás, você Sim, vai lá e compra o que sim. tem e vende. Não está se importando tanto com a marca. Aí em 2003, a gente contratou uma consultoria de imagem, uma assessoria de imprensa, uma empresa de comunicação visual e resolvemos que a gente tinha então começar a construir uma marca. Tá. Construir marca não tem nada a ver com você ter uma rede de varejo. De fazer produto, só Não. produto. Não. Você pode fazer produto e abrir uma loja. Isso é uma coisa. Sim. E você sabe que existe muita gente que Sim, faz isso por bastante. aí, mercados que são e que funcionam muito bem. Outra coisa é você é montar uma marca. E aí em 2003 a gente resolveu montar uma marca. E isso implicava em, na minha cabeça, mudar o nome. Foi aí que vocês mudaram o nome. Foi aí que a gente mudou o nome. Então o Mobetá, Mobera, que tinha a ver com sportswear, já não fazia Sim, mais sentido. Virou um nickname, Mob. E aí, o que a gente faz? Aí cortamos o nome. E a princípio, o Mob não quer dizer absolutamente nada. Né? Diferente de Mobetá, Sim, ou de que Mobeta, tinha que tinha uma história, o Mob é o Mobetá cortado. Sim, MLB, sim. uma marca, eu queria ter uma marca Esteticamente, eu acho que fica mais mais moderno, legal, mais moderno, mais né? feminino, mais simples. mais simples, uma porção de coisas. Sim. Depois me contaram que Mob é máfia em inglês, que eu não sabia, tá? É mesmo, não sabia também. Não, mas Mob é máfia em inglês. Em inglês, Em linguagem Mas da forma que se escreve MLB mesmo? MLB. Tá, MLB, é máfia. tá. Mas pouquíssima gente sabe. Bom, já estava definido que ia ser isso. Sim. E aí a gente começou com essa história do Mob. Tá. Nesse momento, vocês ainda produziam? Ou nesse momento vocês já terceirizavam parte da produção para cuidar do desenvolvimento Ótimo. de estilo, por exemplo? Essa pergunta ela é muito boa, porque a empresa tem 35 anos. E, na verdade, essa empresa de 35 anos, ela já foi 4 ou 5 empresas diferentes. Já foi uma fábrica, depois de uma fábrica a gente já foi uma rede de varejo, depois de rede de varejo a gente construiu uma marca, depois de construir uma marca, eu acho que hoje a gente chegou na quarta ou quinta versão da empresa, onde é uma marca, mas ela é essencialmente branding e serviço. Perfeito. Produção toda terceirizada. Em 2001, nós fechamos a fábrica, que era uma fábrica de malha. E a malharia, ela representa, dentro do nosso mix de produto, hoje, 20%. Então não fazia sentido você ter uma malharia para fazer o mesmo tipo de produto, sendo que a partir do momento que você monta um mix e vai fazer moda, isso muda toda hora. Sim. Então era melhor o quê? Era melhor. Não dá para você ser verticalizado. Eu não acredito nisso. Né? Sim. Eu acho que você pode ter até uma parte da produção interna, mas eu acho que se você se propõe a ser uma marca, a fazer branding, é muito mais saudável você ir buscando os fornecedores que você Eu passei precisa. por isso, a maioria das histórias que passam por aqui também fizeram isso, porque realmente não dá, é muito complicado. Porque são pensamentos muito diferentes, sabe? Sim, exatamente. Construir uma marca, fazer brand é uma coisa muito etérea. E fazer produção, indústria, é uma coisa muito racional. Exatamente. E são coisas que meio não se conversam, sabe? Se complementam, mas não as duas são importantes. Exatamente. Mas você fazer os dois, exatamente, você tem que ficar mudando a chavinha toda hora. Hoje a Mob tem 30 lojas, você falou 35, pouco mais, um pouquinho deve ter mais? umas 35. 35?
É coincidência ou era uma meta de vocês abrir uma loja por ano? Não só coincidência. É, porque não. a Mobera, com 8 anos, tinha 8 lojas. É verdade. Você não tinha pensado nisso? Não tinha. Não. Pô, que legal. Vocês abriram alguma loja agora nesses últimos tempos? Cara, a gente está fazendo um processo que é muito legal, que eu acho, quer dizer, a gente já vinha prestando. Eu gosto muito de ver como funcionam as tendências, né? Então, tem o site do WGSN, que eu acho que, em termos hoje de tendências, é o melhor que tem. E ele tem uma parte dele que ele fala de como vai ser o futuro. E eu lembro muito que em 2018, ele já falava que o mundo ia ser muito mais experiência. Na verdade, eu acompanho isso há muito tempo, né? A gente saiu de um mundo industrial, que vem a estrutura industrial vem dos militares, que era a única organização que existia, né? Depois da Revolução Industrial. Então, as indústrias são top-down, porque é aquela coisa militar. Tá. Depois do militar, então, o mundo tinha pouca produção, muita demanda para pouca produção. Com tecnologia, o mundo ficou com muita produção. Sim. Então, se tem muita produção, você precisa fazer o quê? Marketing. Eu tenho que falar que o meu produto é melhor que o teu produto para vender. Aí entrou na era do marketing. Aí, a hora que o marketing já se desenvolveu bacana, aí vem um cara e falou assim, não é mais marketing, agora é informação, agora é experiência. E hoje a gente vive esse mundo, o mundo da experiência. Exatamente. Tudo tem que ser voltado para a experiência. Né? Experiência do comprador, do consumidor, do usuário, enfim, a experiência. É experiência. E em 2018, eu tenho alguns artigos que eu guardei do WG falando sobre essa história da experiência. E aí, eu já comecei a imaginar que a experiência, e eu tenho isso, ela é muito mais completa quando você tem um espaço que te permita fazer uma experiência e mais personalizada essa experiência. E lojas de rua te permitem, as multimarcas, as maisons, elas te permitem dar um tratamento e criar uma atmosfera muito diferente de loja no shopping center. Sim, perfeito. Com a pandemia, isso foi acelerado. E com as negociações e com a dificuldade de shoppings fechados e custos lá em cima, a gente partiu para abrir lojas em rua. Tá. E da pandemia para cá, nós já abrimos 6 lojas em rua. É mesmo? Todas as regiões de São Paulo? Como é que tá? Não, a gente abriu 2 no interior, uma em Campinas e uma em... eu sempre esqueço aquela cidade que fica próxima ali, a cidade do Polo, Indaiatuba, uma em Indaiatuba, uma em Campinas. Abrimos uma na Vila Leopoldina, abrimos uma no Campo Belo. Acabamos de inaugurar nossa loja na Vila Nova Conceição, aqui pertinho. Aqui do ladinho. Pô, que legal. Em breve, mês que vem, vamos abrir uma loja no Brooklyn. E são casas muito agradáveis, muito aconchegantes, em que a gente dá para o consumidor uma outra experiência. Aqui em shopping center, pela própria disposição, pelo próprio ambiente do shopping, ele não permite isso. É uma outra né? experiência. É mais massificado, né? Exatamente. Em uma casa, numa rua gostosa, com um bairro charmoso, você tem uma experiência mais bacana. Então a gente está abrindo essas lojas agora que a gente acredita que vai ser uma das partes, né? No futuro vai ser isso, vão ser essas lojas com essa experiência. Né? Muito legal, Marcelão. Falando em experiência, por exemplo, teve alguma loja que você visitou, algum lugar que você visitou que te trouxe alguma inspiração? Alguns, mas eu me lembro de um que não é recente e me marcou demais. Eu estava normalmente a gente faz pesquisa em Paris e Londres. Eu acho que pesquisa, eu acho que moda, eu acho muito mais rico ir para a Europa, sobretudo Londres para moda jovem popular e Paris para uma moda mais sofisticada. Tá. Mas nessa época, em 2014, a gente ia fazer, o tema da coleção era Califórnia. Então a gente foi para Los Angeles. E a gente queria ter um outro mood, uma coisa diferente. E a gente rodou bastante. E um dos lugares que a gente foi em Venice Beach, não na praia, porque ali é muito popular, mas tem uma avenida que fica ali atrás, e eu acho que chama alguma coisa, faz muito tempo, Boulevard Abbot Kinney, alguma coisa assim. Tá. E é uma loja, é uma rua que tem restaurantes e lojas muito descolados. É a verdadeira. Então, em 2014, eles já tinham esse conceito de lojas experiência. Né? Legal. Aqui no Brasil eu não lembrava disso. Nessa época, não tinha. E eu entrei, tem uma loja que é a Tons, que vende, muito famosa pelas sapatilhas que eles vendem. Tá.
E eu entrei nessa loja, então na entrada tinha uma loja muito bem decorada, muito descolada, jovem, bacana, um bar na parte de trás, e aí você saía para um pátio no fundo, uma loja grande, uma loja de uns 400 metros, 500 metros, e no fundo tinha um espaço a céu aberto, circundado por uma varanda, Tá. com geladeiras para você ir buscar, pegar o que você quisesse, sofás, um lounge e Wi-Fi, 2014. Caramba. E aí o pessoal que estava ali passava a tarde ali com Wi-Fi. Estilo Cara, um Starbucks que você sei, vai, sei, só sei, que sei, muito sei. mais legal, porque é um ambiente grande, bacana, descolado Tá. e com gente legal. Aquilo me chamou muita atenção. Eu falei assim, vem cá, pode ficar aí a tarde inteira? Pode ficar aqui a tarde inteira. Mas eu preciso... Mesmo sem consumir, Tem que sem consumir? comprar? Não, não precisa comprar nada. Você pode ficar aí a tarde inteira se você quiser. Então Que você sacada. imagina, você cria o hábito de ir num lugar que é bem recebido, não paga nada. Você vai acabar consumindo nesse lugar. Com certeza. Essa marca vai ser uma marca que vai entrar em você. E se você for comprar uma sapatilha, você vai comprar nessa loja. Sim. Você já está lá, inclusive. E outra, vai divulgar, vai falar para outras pessoas E eu também. contei essa história para não sei quantas pessoas Aí. até hoje. Sim. É experiência. Né? Então isso me chamou muita atenção. Muito legal, Marcelão. E quando é que você percebeu que a Mob se consolidou entre as mulheres, assim? Em que momento dessa história? Você falou, nossa, agora a Mob realmente caiu no gosto das mulheres. Cara, uma vez a gente fez, isso já faz muito tempo, e a gente, essa ficha não cai em nenhum momento. Ela vai sendo construída. Eu acho que eu tive essa noção de que a Mob é uma marca importante e conhecida quando as pessoas começaram a me falar do negócio e me perguntar que tamanho tinha minha empresa. Não, 30 lojas, 35. Não é esse tamanho que eu queria saber. Tamanho de grana. Quanto tua empresa fatura? Eu falava o número. Invariavelmente, todo mundo, e passei por isso essa semana agora, eu estava numa negociação em que as pessoas olham para a marca como se ela fosse muito maior do que é. Então a gente criou, projetou uma marca que tem muito prestígio, mas ela não, o tamanho da empresa não é do tamanho do prestígio. E eu comecei a ouvir muito que as pessoas adoram a marca. Gente de fora, investidores que vão procurar saber como é que é. Que legal. Eu acho que foi de uns 10 anos para cá que eu entendi que eu tinha construído uma marca. Porque é que nem filho, né, cara? Eu lembro de quando eu montei lá a oficina de costura. A gente não esquece. Você não entende que a coisa se transformou, porque você sabe da história do negócio. Agora, quem chega agora e vê, fala assim, nossa, a marca... Não, começou numa salinha na Avenida Sim. Cupecê, lá no Jardim Índia. Conheço. Conheço. Que legal, Marcelão. E isso a gente não pode esquecer, né? Cara, Eu acho que isso é fundamental. aliás, define pra gente a persona da Mob. Então, a gente fez algumas enquetes de vários tipos, quantitativas, qualitativas, e uma que eu acho que é a mais bacana que a gente fez, já faz alguns anos, e ela não se alterou. A mulher da Mob, essencialmente, é uma mulher do segmento AB, e ela é uma mulher, ela é uma profissional. Então, 70% das mulheres que são clientes da Mob se concentram na faixa de 35 a 45 e são ou profissionais liberais, médico, advogado, Sim. ou são executivos de empresas, de gerentes e diretores. Perfeito. Para baixo a gente tem dificuldade de pegar por causa do preço médio, que não é um produto AAA, mas é um produto que esbarra já nessa questão da condição econômica. Então, basicamente, o nosso público é esse, é uma mulher com uma boa formação, um status social e profissional muito bom. E é para essa mulher que a gente trabalha. Elegante. Elegante. É isso. Marcelão, eu estava pesquisando sobre vocês, lendo mais sobre vocês também. Eu queria destacar aqui com você uma frase que eu li da modelo Caroline Ribeiro. Sei. Ela fala o seguinte: cada viagem é um mergulho de conhecimento. E com a equipe da Mob, que de verdade é como uma família, cada vez é melhor. Aí eu queria te perguntar, como é que é essa experiência? Primeiro, desenvolvimento de coleção,
Quantas coleções vocês lançam? Como é que é dividida a coleção? E como é que é esse processo de campanha? Como é que são feitas as campanhas da Mob? É, muito bom isso. Isso aí é um patrimônio que eu acho que a gente tem, que a gente construiu e infelizmente com a pandemia a gente teve que fazer agora esse break. Mas vamos falar primeiro das campanhas. A gente sempre procurou colocar dentro da marca aquilo que a gente acredita do que é viver bem, né? Então eu sou uma pessoa que o que eu gosto muito e eu acho que combina muito com uma vida moderna, bacana e inteligente, cultural, é viajar. Viajar, acho que todo mundo gosta de viajar. Mais, não conheço ninguém que o não melhor goste. Investimento. É o melhor investimento porque é conhecimento, é cultura. Tem gente que viaja só para se divertir, tá ótimo, muito bom. Mas eu acho que viajar é você adquirir muito conhecimento. Vai além. E eu sempre gostei de viajar para lugares muito diferentes. Então, antes da gente começar a fazer as campanhas, eu fui para o Egito, numa época que ir para o Egito as pessoas tinham um pouco de receio. Então, eu fui para o Oriente. Eu gostava de ir para lugares diferentes, porque a cultura sempre me atraiu. Quando a gente resolveu transformar a marca, né, na Mob, a gente já estava fazendo essas... A gente tinha acabado de transformar a Mobetá em Mob, e um dos caminhos que eu achava que era bacana, que é o da experiência, eu acho que combinava muito em a gente mostrar para o cliente alguns lugares diferentes. Então a gente uniu, né, a questão da moda com a questão do prazer, da viagem, e a gente começou. A primeira campanha que a gente fez fora em 2006 foi para Miami, e daí a gente não parou mais. Tá. A gente fez, eu acho que até hoje, 25 campanhas fora do Brasil. Olha só. Dessas 25... Sabe de alguém na equipe lá? Olha, você não vai ficar chateado, tem lista de espera. É mesmo? Você quer entrar? Já estou inscrito. Produção, põe o Henry na lista de espera, por favor, que é mais um que quer ir passear. Quanto tempo de espera, Marcelo? Porque, pelo que eu entendi, já é meio que uma família, o pessoal... E é uma coisa que eu dou muita importância, eu acho que manter uma equipe. Equipe é sinônimo de sucesso. Você tem que manter uma equipe, porque depois de um tempo, as pessoas já sabem o que é para fazer. Então a gente teve, por exemplo, o fotógrafo, o Jax, que ficou com a gente, 20 campanhas em seguida, sem falhar nenhuma. A gente teve 2 styles nesse tempo, o Giovanni, que era da Vogue, depois o Felipe Veloso, que é um cara fora de genial. Tá. A gente durante 10 anos usou o mesmo make, que é o Lavoisier. E a Carol foi uma das que mais a gente chamou para fazer campanha. Ela fez 5 campanhas com a gente, montando a de Fernando Noronha, que foi no Brasil. Poxa, ela era da família, então a Carol chegava, ela já conhecia todo mundo. Então, a viagem passava a ser uma viagem de trabalho e de prazer. E aí cria esse sentimento das pessoas quererem ir viajar. Então, já ficavam perguntando, tem próxima? Tem. Para onde? Eu falei, não sei. A gente ainda não definiu. É com você que fala? Fomos para Tailândia, fomos para Índia, fomos para Marrocos, fomos para Jordânia. A gente viajou. E aí vocês ficam quanto tempo, média? Assim? Uma semana. Uma semana? Fomos para Mônaco pagando tudo para gente. Com direito a helicóptero entre Nice e Mônaco. Principado pagando a viagem inteira da gente. É com você que Fomos para Chicago. negocia? É com você que fecha comigo, isso daí? Comigo. Bom, então não preciso nem... Eu ia perguntar com quem que eu falo lá, mas Comigo, é com você mesmo. comigo, então. Tá falado. Quer ir na próxima? Quero ver. Fechou. Não, nem que seja para cobrir, né? A gente pode ir com um programa. Aqui. Programa. A equipe é pequena. Pode. Né? Olha aqui, ó. Você tem tudo aqui que eu preciso. Você pode levar alguém para fazer uma musiquinha na viagem. Legal, fechou. Né? A gente vai de busão ou não? Não. Vamos fazer um pagode no busão. Que isso? Né? Uma viagem diferente. A Carol, quando a gente saiu de Marrakech para ir para o deserto, que é a entrada do Saara e depois o Atlas. Você sai de Marrakech, atravessa o Atlas, que é as montanhas que tem ali, de Marrakech você vê, e chegamos até o início do Saara. Tá. Uma viagem de umas 3h30. A Carol, ela foi cantando musiquinha e animando o grupo do começo ao fim da viagem. Aí, temos chance, então. Tá vendo? Tem que ter esse extra, hein? Não, fechado. Making off da próxima viagem tá garantido, Marcelo. Muito bom. Né? E sobre coleção, a gente sempre tentava juntar. É lógico que muitas vezes o destino da campanha vinha depois da coleção.
mas algumas vezes deu certo ou a gente conseguia até adaptar. A gente fez uma campanha do Peru, no Peru, lá em Machu Picchu. Tá. Quando coincidia de você fazer a coleção, o tema e o local, aí era espetacular, né? Demais. Mas nem sempre dava certo. Né? Tá. Falar Bom, que quero saber isso, quero conferir isso de perto na próxima. tá Tamo convidado, tá convidado. junto. Ô Marcelão, em 2017 vocês fizeram uma campanha também que teve grande destaque com a top model, a Valentina Sampaio, Valentina Sampaio. que é uma modelo trans, né? Isso. E a gente sabe que hoje em dia, apesar de tantos movimentos que tem, né, em busca do respeito, da conscientização de gêneros, de raça, ainda em 2021 a gente tem muito preconceito, né? A gente sabe de marcas que recentemente sofreram ataques nas redes sociais por usar, né, Boticário, Natura, Burger King, por trabalhar isso, né, essa diversidade, enfim. Vocês tiveram algum tipo de problema nessa época? A gente não teve nenhum problema. Na verdade, a gente escolheu a Valentina porque ela tinha sido capa da Vogue, francesa. E a Vogue fazia uma campanha e as marcas de moda, principalmente a indústria jornalística de moda, ela hoje é muito inclusiva. Eu assino a Elle Francesa, toda semana ela traz temas, porque é uma revista semanal na França. Toda semana ela traz temas voltados a comportamento. Ela se transformou uma revista hoje muito mais de comportamento do que de moda. Sim. Isso é uma coisa que vem acontecendo, então o comportamento e a inclusão passou a ser tema. O que eu acho é que isso não muda na velocidade com que os ativistas ou as pessoas que querem que isso mude num período muito curto. Né? O processo de mudança antropológico, ele é mais lento, ele não funciona dessa forma. Exato. Então, não adianta você querer forçar a barra e querer, vamos dizer, colocar a goela abaixo que todo mundo tem que aceitar tudo. Sim. A gente que trabalha com moda aceita. Em 2003, eu fiz a primeira campanha com uma negra, no Porto de Santos. Sim. Era uma inglesa. Olha que loucura. Em 2004 essa campanha veiculou. Ninguém falava em colocar modelo negra. Agora é preto, né? Preta. Afro. Isso. Na sua campanha. E a gente fazia, a gente sempre conviveu muito. A equipe que viajava com a gente era uma equipe totalmente diversa, porque na moda isso é normal. Sim. Agora, o que não dá... E tem que ser normal. É normal, para nós é normal. Sim. Tanto que a gente trata isso muito bem, internamente, externamente, com os parceiros. O que não dá é querer forçar que uma sociedade inteira aceite isso na marra. Exatamente. Porque tem pessoas A forçação de barra que eu acho que impede a evolução. É isso que eu acho que pega. É querer lacrar, é querer, sabe, uma agência de publicidade querer impactar. Aí eu acho que nós fizemos de uma forma muito natural. A Valentina Sampaio, puta de uma modelo, bonita pra caramba, profissional, zero problema. Então, nosso cliente, que não é um cliente jovem, entendeu sem problema. Por quê? Porque não tinha uma forçação de barra ali. Né? Não, perfeito. Eu acho que é assim mesmo que tem que ser. É da forma natural. Né? Uma curiosidade das redes sociais. Vocês marcam presença nas redes sociais. Como é que isso impacta no resultado de vendas? E uma outra curiosidade. Recentemente a gente teve também uma entrevista aqui onde estava se falando que as blogueiras, as influenciadoras estão meio que sendo bem mais valorizadas que uma top model, por exemplo, né? Vocês sentem isso também? O mundo mudou. Mudou, né? Mudou. Eu tenho uma história boa. Você me fez lembrar de uma história muito boa agora. A gente fez uma campanha em 2013 na Tailândia. Na época, 2013, faz 8 anos, ainda o universo da moda falava mais alto. As modelos, os fotógrafos, existiam as revistas impressas ainda. Sim. E a gente, em 2013, a minha equipe de marketing, e eu não lembro qual foi o approach, falou, vamos levar uma pessoa, uma influenciadora, 2013. Eu falei, o que é isso? Eu falei, vamos. Já tinha isso. Nós levamos a Tássia Naves. Tá. Todo mundo conhece a Tássia Naves. Sim. A Tássia foi com a gente viajar em 2013 pela viagem.
Só Só pela viagem. pela viagem. Não cobrou, Não, simplesmente pela oportunidade de fazer uma viagem para a Tailândia. Então, o fato da gente criar essas campanhas em lugares muito legais facilitavam o nosso casting, de uma Entendi. maneira geral, com todos os profissionais. O Jacques virou meu amigo, o Jacques ia comigo, passava uma semana, ele cobrava de mim uma diária. Tá. E eu via ele cobrando e dando os orçamentos para trabalhos de um dia que ele cobrava de mim uma diária para ficar comigo 7 dias. Tá. Porque eles aproveitavam e usavam a viagem também como... Porque a gente trabalhava Sim, muito, sim, mas sim. a hora que não estivesse clicando, Um momento de lazer, Lazer. é. e o descontraído. Não. Né? E a gente levou a Tássia. E a gente foi almoçar num restaurante que ficava na beira do riozão lá de Bangkok. Do outro lado tem aquele monumento, eu não sei o nome, é um monumento que faz assim, sobe, parece uma torre, a Torre Eiffel, mas em pedra, né? Tá. Uma coisa que... E a gente olhando lá, e a gente tava... Essa viagem foi a recorde, foram 14 pessoas. Foi gente que não acabava, mas foi o agregado, foi... Vamos lá, a Tailândia tá pagando, vamos embora. Eu tô almoçando, vem a hostess do restaurante, uma tailandesa, Tá. novinha, chega no meu ouvido e fala assim para mim, essa moça que está na sua frente é a Tássia? Eu falei, Como? como? Ela falou assim, ela estava bem na minha frente, a Tássia. Falou assim, então, essa moça que está na sua frente é a Tássia? Eu falei, é a Tássia. Ela falou, ai, será que eu posso tirar uma foto com ela? Nossa senhora, já conhecia, já seguia. Eu falei assim, você conhece a Tássia? Ela falou assim, conheço. 2013. Aí eu cheguei, Tássia, a menina te conhece. Tássia tinha na época 700 mil seguidores. Não era pouco, hein? Muito. Mas já era muito Muito. na época. Uhum. Aí eu olhei aquilo, vi aquilo e falei assim, meu Deus do céu, é outro mundo. Olha o alcance Olha o disso, alcance é. que tem. E aí dali a Tássia e tantas outras explodiram. Sim. Eu não entrei nessa vibe. E esse é se você me perguntar, voltaria a fazer, eu mudaria. Por quê? Porque eu estava tão dentro do esquema de moda que o pessoal o entourage ali em volta falou assim, não, Marcelo, lógico, tá todo mundo defendendo O dele. o dele, né? Sim. No ano seguinte, eu estava na Índia com a Giovanna Eubank. Mesma coisa. E aí tinha uma disputa entre o pessoal de moda e as influencers ou as celebridades. E no final, as influencers e as celebridades venceram. Incrível, né? Venceram. Incrível. Então, você me pergunta, o que você acha? A gente tem que ser fatalista e pragmático. Hoje o que manda é mídia social e são influencers. Exatamente. Não dá para ficar de fora. Mas eu entendi que você deu toda essa volta aí, contou toda essa história, porque foi uma indireta, né? Tipo assim, é pra eu ir por conta da viagem, é isso? Não, eu entendi. Não, tá fechado. Vamos fechado, lá. não vamos discutir. Assim, vamos lá. Eu acho que a gente tem que ter uma conversa sempre num nível intelectual mais alto. Não, entendi, Você eu pode entendi. dar o recado Eu sem captei. ser tão direto. Eu captei. É isso? Perfeito, eu captei. Você Não, é eu entendi. inteligente, cara. Só me passa a data. Tá? Isso é bom, hein? Parceria, Marcelo, vamos falar de parceria. Qual a importância de bons parceiros para o sucesso de uma marca como a sua, por exemplo? Cara, olha só que coincidência. Ontem, eu acho que eu comentei a hora que eu cheguei aqui. Hoje de manhã eu estava num parceiro que fica ali no Brás. Mas ontem eu fui visitar uma facção. Uma das duas maiores facções que trabalham para mim. Ela fica na Jardim Tietê. Eu não sabia onde era. Eu não sei se vocês sabem onde fica o Jardim Tietê. Jardim Tietê fica... você pode ir pela Avenida Aricanduva até ela acabar. Tá. Ou você pode ir pela Inhaia Melo Tá. até ela acabar. Eu fui pela Inhaia. Ela acaba e você vai mais uns 3 quilômetros para dentro. Aí você chega no Jardim Tietê. Tá. É a minha maior facção, minha segunda maior facção. Quem é a dona dessa facção? Então a gente volta para o ano de 86, onde a gente contratou uma menina para ser arrematadeira. Ela tinha 16 anos e trabalhou na empresa até 2001, quando a gente fechou a fábrica. Então ela entrou no primeiro ano e saiu quando a gente fechou a fábrica. Quando a gente fechou a fábrica, ela montou um negocinho dela. E a coisa de uns 10, 12 anos, ela chegou até nós
e falou, olha, eu tô com um negócio, montei, você me dá uma chance? Eu falei, dou uma chance. Ela mais Olha, ou que menos legal. foi que nem eu na CIA, fez a primeira produção e eu devolvi tudo. Porque tinham problemas de produção. Tá. E eu pedi para minha estilista, eu falei assim, insiste, essa menina, ela é trabalhadora e ela é esforçada. Hoje, ela tem uma facção, ela é minha segunda maior facção, e ontem eu fui conhecer o prédio que ela construiu. Ela fez um prédio de 3 andares. Ela. Que legal, hein, Marcelo? Entrou na empresa com 16 anos, com 35 tem 51. Faz parte da sua história. Faz parte da minha parceria. O meu gerente de fábrica, ou que agora é o gerente do meu CD, entrou na empresa em 88, ele tinha 14 anos. Está comigo há 33, tem 47. Nossa, que Isso é legal. parceria. Muito legal. Eu tenho alguns parceiros fornecedores que estão comigo há 20, 25 anos. Né? O meu atual parceiro, por exemplo, que faz praticamente todo o meu tecido estampado, é o Marcelo da Brand. Que é amigo em comum, que inclusive foi quem nos apresentou, né? Exatamente. Marcelão. Marcelo, Muito quando chegou, a gente começou um trabalho, eu tinha uma outra empresa que era o grande fornecedor meu na época, com 80%, 85%. O Marcelo falou, compra de mim. E eu gosto de apostar nas pessoas. Eu acho que a gente tem que apostar nas pessoas, tem que dar essa chance. Eu falei, ok. Aí eu comprei 2, 3 pedidos dele, ele voltou e falou assim, compra mais. Eu falei assim, calma, vamos ver se você tem essa... né? Qualidade, desenvolvimento, entrega. Aí foi andando, ele falou assim, o que eu preciso fazer para você vender, para eu vender mais para você? Eu falei, você vai fazer uma coisa que o meu parceiro atual tem, mas está pecando na entrega, que é desenvolvimento, criação de produto. Isso não tem no mercado. Se você montar um laboratório, uma equipe de desenvolvimento, para mim vai resolver. Não é que ele foi atrás? E hoje ele tem uma equipe, nossa, demais lá na Brand, que Ele é o faz me- esse tipo de produto. Ele é o melhor. Melhor, É o melhor que tem no mercado. exatamente. Não é à toa que ele está aqui no Texto Show, ele é parceiro, né? Então, mas é assim, o que ele tem? Ele tem a criação? Tem. Ele tem um design top? Tem. Ele tem produção, ele tem entrega, ele Exato. é comprometido e ele tem serviço. E é gente boa pra caramba, E a né? gente, pô, pra caramba, o cara é nota 10, né? Muito, demais, Então, cara. assim, você quer um exemplo hoje do que é uma parceria? O Marcelo da Brand. É uma parceria. Que legal. Muito legal. E eu assino embaixo também. Né? Demais. Bacana. Eu sei que vocês trabalham com estampas exclusivas, né? Isso, verdade. Isso reforça ainda mais a marca. A nossa estamparia, A identidade, né? A identidade da marca, É. a gente trabalha com estampa exclusiva desde sempre. A Lá estamparia- com o Marcelo. Lá com o Marcelo. Não, antes dele, inclusive. A Tá. Mobetar, sempre fez estamparia exclusiva. Tá. A gente é uma marca que, como começou no sportswear, a estampa e a cor sempre foi muito importante. Mesmo que a gente tenha mudado de sportswear para moda, para fashion, para não importa o que, a cor, a cartela de cores e a estamparia sempre foram fortes. Então, é uma marca registrada da MOB ter cor e ter estampa. E para ser uma marca tem que ser exclusivo. Nós tivemos há uns 5, 6 anos atrás uma marca de Minas Gerais sem nenhum escrúpulo, chamava Malharia Nacional. Eu posso falar porque inclusive isso gerou uma ação e nós ganhamos. E eles eram muito desonestos. Eles pegavam as nossas estampas e reproduziam, copiavam. E a gente provou então na justiça que uma arte hoje, você cobra uma... O Marcelo tem um departamento que cria, criação, isso tem custo Sim. para ele e Sim. para mim, porque ele vai embutir no preço, Exatamente. evidentemente. Ou os estúdios que eu compro. Um desenho bacana de um estúdio inglês, por exemplo, que chama Bay Brown, que já comprei muito, são 400 libras. Você paga 3 mil um desenho. Então, E aí não é vem certo outra alguém chegar e querer exatamente. copiar um negócio que você mandou Exatamente. desenvolver e você pagou por aquilo. Então, a gente dá muita importância e fica atento a se existe cópia no mercado. E tem jurisprudência que inibe isso. Isso para nós é importante. Vocês têm uma auditoria, assim, que está sempre de olho? Não, o mercado... A minha rede chega de- até você, né? Fácil. Chega até você. Chega. Mas assim, rápido demais. Ou através da equipe ou através do cliente. E aí a Perfeito. gente vai para cima. E aí, quando vocês começaram a investir em sustentabilidade?
E quando é que te deu esse insight? Assim? Rapaz, essa história de sustentabilidade é uma coisa muito interessante. Interessante e polêmica. E né, muito quando você- polêmico, né? Outro dia um amigo meu, ele tem uma empresa, a mulher dele tem uma empresa que faz produtos florais, todo voltado para essa coisa da sustentabilidade. E ele me contando que achava que eu devia entrar nessa área. Aí eu falei para ele assim, eu vou te mandar um vídeo. E eu mandei um vídeo para ele e que se você ainda não viu, você tem que assistir. Como chama? Tem uns 5 anos esse vídeo, eu não sei o nome do vídeo, mas é o seguinte, é um vídeo, tá no YouTube, Tá. é numa praça em Berlim, eles colocaram uma máquina para vender t-shirt. Tá. Você chega, escolhe a t-shirt, 2 euros. 2 euros. 2 euros uma t-shirt, 2 euros, 12 reais. Uhum. T-shirt bacana. E a pessoa faz todo o procedimento e na hora, ela paga e na hora que ela vai apertar o botão para pegar a t-shirt, eu acho que é isso, faz muito tempo que eu vi, aparece uma mensagem. Essa t-shirt foi produzida no Bangladesh, no Paquistão, naquelas fábricas em que as pessoas trabalham 16 horas sem poder sair, é um trabalho praticamente escravo, blá, 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 blá. Você ainda quer a camiseta ou você quer doar? E todo mundo doa os 2 euros. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, caramba, Europa, pessoal consciente. Essas marcas de fast fashion que vendem camiseta 2, 3, 5, tipo H&M, Sim. Primark, que ia ser Sim. famosíssima, Sim. vão acabar. Não, As cresceram. pessoas continuam comprando. Então, porque o discurso é um, mas a atitude é outra. E a atitude que é a grande responsável pela mudança, sustentabilidade. pela E sustentabilidade. mudança. É. Então você vê muita gente fazendo o discurso da sustentabilidade, mas no dia a dia se comportando de outra forma. Tem uma questão de custo? Tem. E aí eu entendo o porquê. A pessoa tem um salário de um determinado tamanho. Ele vai pagar 50 euros numa camiseta que é sustentável, porque é feito com madeira certificada, e isso tem custo, evidentemente, ou ele prefere pagar 5 euros, mesmo que tenha sido feito lá na Índia? Eu já fui 8 vezes para a Índia, eu já vi as fábricas, eu tenho fornecedores na Índia. Você vê como é feita a coisa na Índia. Eu não vou comprar mais da Índia. Vou, eu compro, Louis Vuitton compra, Prada compra. Todos esses tecidos que a gente vê no mercado, esses bordados Made in- maravilhosos, é Índia. Tudo que é feito à mão é Índia. O indiano ele é muito bom, né? Os melhores cirurgiões do mundo são indianos, porque eles têm muita habilidade com a mão. Então você faz o quê? Não vou pôr. Então eu acho assim, se você tem uma marca que tem um mix de produto grande, que nem a Mob, não dá para eu só colocar produto que é voltado para a sustentabilidade. Então eu não vou... Não, vou colocar. O Ecovero, que é uma fibra que o Brand Têxtil tem, que o Marcelo tem. Sim. Eu já fiz muito e ainda faço os tecidos de viscose com a fibra Ecovero, que é uma fibra... A empresa eu acho que é austríaca, se eu não me engano, com madeira certificada. É mais caro? É mais caro. A gente tem? Tem. Tem cliente hoje que se importa e quer pagar? Tem. Mas e qual é a dimensão dessa clientela hoje? Pequena. Isso vai acontecer daqui para frente? Acho que vai. Com que velocidade? Não sei. Né? Sim. As pessoas estão preocupadas com o desmatamento da Amazônia. Eu também estou preocupado. Sim. Mas a China sozinha provoca metade da poluição mundial, porque eles queimam carvão. E a gente compra o produto da China. Por quê? Porque é barato, porque vale a pena. Pô, mas lá eles estão queimando carvão e a gente está aqui protestando por causa da Amazônia. Então eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Não é que tem que queimar a Amazônia, não tem que queimar a Amazônia, mas não tem que ter carvão na China. Certo, exatamente, Exatamente. Entendeu? Exatamente. É e isso. quando você parte para a sustentabilidade, você tem parceiros que no DNA tem também a sustentabilidade, né? Isso ajuda bastante. Eu sei que a Brand teve uma importância muito grande, né, nessa transformação de vocês. Muito. A Brand, assim, se eu pudesse, eu faria toda a minha coleção de viscose com o Ecovero. Baita fio, caimento, produto, bacana. Só que não dá mais para fazer, principalmente por conta
da valorização do euro e da situação econômica que a gente vive. Então, uma parte da coleção a gente faz em Ecovero, mas eu tenho que oferecer para o meu cliente um produto também mais acessível. Agora, isso é valorizado no ponto de venda? Por exemplo, sua cliente vai lá e fala, olha, que legal, estou investindo em sustentabilidade, elas vão lá, dão valor àquele produto, enxergam isso dentro da loja? Ou, sinceramente, hein? Então, eu acho que tem uma pequena parcela que dá muito valor. Mas no todo, se você quiser saber disso como um negócio, ainda é muito pequeno. Pequeno. Essa é a verdade. Sim, né? Aqui a gente quer a verdade. A verdade. Então, não vou fazer? Vou continuar fazendo. Sim. Eu tenho outras empresas. Eu tenho, por exemplo, um fornecedor de índigo que tem um maquinário. Eu fui visitar um fornecedor, começo do ano, ele faz a lavagem do índigo. O grande problema do índigo é que ele consome muita água na lavanderia. E o cara faz lavagem sem água. Eu nunca tinha visto. Então, hoje, já existe lavanderia do índigo sem água. Sim, eu fui visitar semana passada. Não é bacana? Eu acho que legal. isso já se tornou uma coisa até legal para as grandes empresas. Sim, perfeito. Isso já virou viável. Perfeito. Você fala, é sustentabilidade? Lógico que é. O cara não gasta água. Não, perfeito. Né? Então eu acho que tem algumas coisas que estão indo muito bem. Sim. Quando resolver a questão do custo, eu acho que é inevitável. Com certeza. E falando em inovação e sustentabilidade, eu estive na Brand, lá em Americana, e eles têm agora o processo EcoPrint. Isso. Né? Gravei um vídeo, vamos ver? Legal. Nós da Brand Têxtil estamos sempre em busca de processos e fibras mais sustentáveis, com o objetivo de tornar a indústria têxtil mais clean. E o nosso processo de estamparia é sustentável. Nosso primeiro processo é o pré-tratamento, e aqui a gente utiliza produtos com a certificação ZDHC. Depois o tecido pode tingir ou estampar, e nesse processo a gente utiliza tintas atóxicas com essa mesma certificação. Depois de estampado, ele vai para o nosso sistema de lavagem, e a gente conta com uma lavadora de última geração que economiza 50% de água e energia. E para finalizar, esse tecido vai lá para o acabamento e a gente utiliza um amaciante à base de silicone reciclado. Esse processo cuida do nosso planeta. Brand Têxtil, estampando o seu estilo. Você conhece já essa máquina, Marcelo? Muito. Eu fui, ele me mostrou, eu devo ter ido lá uns 3, 4 meses, e a máquina estava rodando. É demais, Ele né? sabia que eu ia, então ele pôs uma estampa minha, e eu gravei, já. filmei. O Marcelo não é, né? Ele sabe fazer. Ele sabe fazer, Ele sabe fazer. Ele sabe fazer, Não é né? à toa que a Brand hoje está aí, né? É esse tipo de sustentabilidade que eu acho que é bacana e que eu acredito. Né? Muito legal. É voltado o quê? Na produção e já viabilizado. Então, é uma máquina que gasta pouca água, mínimo. Sim. Né? Então, os insumos ele começa a diminuir. Isso é menos carga para o planeta. É esse tipo E os de insumos, inclusive, já vêm com... São produtos certificados pelo ZDHC. Isso. Né? É. Então, Então, é toda a cadeia preocupada. Então, eu acho que quando a gente olha sustentabilidade sob o ponto de vista da cadeia, eu acho que tem muita coisa que já hoje é viável financeiramente falando. Perfeito. Então, se a fibra ainda ela é muito cara, mas tem outras coisas no processo que já baratearam demais. Exatamente. E o Marcelo é craque em pegar isso que já barateou e investir. É muito bacana Perfeito. isso. Né? E a Brand tem uma linha sustentável grande, né? Com Grande. diversas bases de tecido. Como é que vocês escolheram a de vocês? Quais que vocês usam? A gente usa basicamente a viscose sustentada que ele tem da Ecovero, em 2 tipos de gramatura para fazer dependendo do produto. Mas ele tem também a fibra do cânhamo, ele tem a fibra da bananeira, que eu ainda não usei. Não? Ainda Aqui, não. ó. Você vê, o Enzo, ele só vem para esse programa porque ele tá com essa camisa aí, que inclusive é fibra de banana. Essa daí é da Brand, essa? Exatamente. Ah, Você muito vê que legal. de toda essa ideia sustentável que é super importante, você vê que tem estilo. Ó. Tem Tem estilo. Tem estilo. estilo. Eita, cai bem. A estampa tem tudo a ver com quem tá usando, né? Exatamente, a banana. A banana. Não, a estampa não é uma- banana não, pô. A estampa é uma costela de Adão. Não. A estampa... Não, tem banana aí, tem banana. Tem banana ali? Tem banana. Ah, é a folha da Na bananeira, estampa né? e dentro da camisa Ah, e também. dentro, inclusive. Que importa, né? Não, é melhor não entender.
É fibra de banana, é fibra de banana. Não é você. Mas não é legal? Não, Mas eu tenho uma dessa também, Muito Marcelo. Falando bacana. sério, você Não, não muito usa ainda? legal, muito legal. Vou te falar. Muito muito legal, legal. confortável. O toque é demais. Olha o merchan da brand, É um né? merchan. Mas Vamos vale a pena, fazer. é muito legal. Boa. Muito legal. É bom ver. Porque a gente vê en passant e aí, de repente, a gente fica muito focado na viscose, de repente já tem uma coisa legal, viável, né? Sim. Muito bom. E Marcelão, falando em vendas, Vendas. e-commerce, E-commerce. você já atua no e-commerce há quanto tempo? A gente montou no e-commerce através de marketplace, tipo Shop Together e outros mais há bastante tempo. Mas em 2018 nós montamos a nossa plataforma. Então ela está rodando há 3 anos e meio. Como é que foi esse processo de implantação? Porque tem muita gente que acha que né? Que não é complexo o processo e é um... Então vamos lá. Vamos lá. A gente teve uma implantação bastante suave, porque a gente contratou uma empresa profissional. Perfeito. Uma Isso é muito pessoa, importante. uma pessoa que desenhou para nós o projeto, e o projeto não é simples, não. Bem complexo. Um amigo meu uma vez falou um tempo atrás, pô, como é que é esse negócio de montar e-commerce? Eu falei, tranquilo, cara, eu vou te dar as 8 empresas envolvidas. Ele falou, quanto? Eu falei, 8 empresas. A empresa que faz a interface do meu sistema com o site, a empresa que faz a certificação da compra, a empresa que faz a parte do pagamento, a parte do marketing digital, Sim. Qual é a agência que vai me dizer onde é o banner, como ele funciona. Exatamente. Na época eram 8 empresas, a gente tinha um organograma com as 8 empresas. E isso tudo tem que conversar. Exatamente. E tem que funcionar e andar junto. Exatamente. E para isso, estou falando montar um site, um e-commerce, no padrão que precisa ser montado. Que funcione. Que funcione. É complexo e por isso eu acho que você tem que trazer um profissional. O que representa a venda do e-commerce hoje no seu faturamento? Hoje no faturamento, a gente deve terminar esse ano aí com alguma coisa como 15% da empresa. É um bom número. É um bom número. Estamos falando aí de 3 anos? É um bom 18, número. 4 anos. Assim, porque nós somos uma empresa do mundo offline. 35 lojas, multimarcas, outlet. Todo esse mundo é um mundo muito grande. Agora, se você pegar uma empresa que nasceu nativa digital, o faturamento digital dela é 100%. Ela é digital. Exatamente. Então, para uma empresa que vem dos moldes do passado, que é offline, você uma ter... empresa raiz? Uma empresa raiz, ter 15% hoje de e-commerce é um bom número. É um bom número. Bom número. Em 4 anos... 3 anos e meio. Eu acho um bom número. Excelente número. É muito bom. Né? E me fala uma coisa, curiosidade agora. Mob já é um sucesso. Toda história de sucesso passa por alguns momentos aí que deu alguma coisa errada, alguma coisa engraçada, tal. Você tem alguma história assim para contar pra gente? Sempre tem, né, cara? Tem? A gente sempre tem. Pode contar? Posso contar. Então segura aí que agora você vai participar do quadro. Então, Henry, tem histórias engraçadas, assim. Eu vou contar 2 aqui. E todas voltadas para a certeza que a gente tem, né? Porque eu vou começar com uma frase que eu acho muito interessante. É uma frase do Mark Twain. Ele diz o seguinte, não é o que você não sabe que vai te causar problema, é o que você tem certeza e está errado. Essa frase é sensacional e ela explica bem o que eu vou contar. Quando a gente faz viagens de pesquisa, e essa história é antiga, porque hoje eu já não caio mais nisso, as viagens de pesquisa é o que dava segurança para você ter certeza do que ia vender, daquilo que ia ser sucesso. E numa dessas viagens, essa história é antiga, na época em que a Seven, da calça jeans Seven, estava no auge. E a mulherada, né? Mulherada acho que não pode falar mais, né? Mulherada, pode? Eu acho que ainda pode, então, viu? beleza. A mulherada usava essa calça Seven e era a calça que fazia sucesso. E a Santista fez uma cópia desse tecido, era um tecido importado, a Seven era da Califórnia e o tecido era feito ou nos Estados Unidos ou na Turquia, não sei aonde. E a Santista aqui do Brasil fez um tecido muito parecido. E eu estava muito empolgado com essa calça. Eu tinha visto muito ela lá fora, trouxe algumas amostras e
e eu comprei o suficiente antes de muita gente, porque os fornecedores sempre mostravam primeiro para as marcas, porque qual era o branding dos fabricantes de índigo? Vamos primeiro colocar nas marcas, porque se as marcas abraçarem a ideia, aí o mercado em geral vai abraçar. Sim. Então eles levavam os lançamentos para as marcas e eles levaram para mim e eu falei, pô, esse tecido da Seven, eu falei, nossa, esse tecido é demais. E eu comprei para fazer produção de 15 calças, 15 modelos diferentes. E fiz a produção achando que eu ia arrebentar. E foi um fracasso, não vendeu nada. Quantas peças, mais ou menos? Você pode pôr aí 15 modelos a 300, alguma coisa como 5.000 peças. Nossa, sim. 5.000 peças que não venderam nada. Aí você me pergunta, O que você fez? por que não vendeu nada? Porque um tecido era um tecido mais duro, né? Era um tecido mais gringo, calça gringa, da época dos áureos tempos de Seven, Diesel, Replay, o tecido era um tecido duro, Grosso, o tecido pesado, gringo né? é duro. E a brasileira gosta de jeans mole. E aí eu aprendi que jeans duro no Brasil não funciona. Esse foi um grande mico e um grande prejuízo. E teve uma outra também, mais ou menos nessa linha, que aí já era uma questão de tendência. Eu estava em Paris e estava na moda em Paris o tweed, o estilo Chanel, dos casaquinhos, aquela peça básica, Sim. a bolsa 255 e o casaquinho da Chanel. Eu falei, que bacana. Aí eu entrava nas marcas equivalentes, não as high, as middle market lá em Paris, e todo mundo com aquele casaquinho. Eu falei, nossa, isso é demais. Sucesso. Eu voltei, cheguei no importador, falei, cara, eu quero tweed, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. E eu fiz uma coleção, acho que eu tinha 13 casaquinhos. Não vendeu nada. De novo. Foi um puta de um mico. Aí eu falei assim, eu acho que essa pesquisa que eu tô fazendo não tá dando muito certo, não. Mas a gente tem muita história, história, tem muita né, história. cara? Tem muita Aliás, história. eu acho que errar é assim, as pessoas escondem. Não, errar muito. Dificilmente. O grande segredo, erra, cara, vê que você errou, assume que você errou, muda e vai pra frente. Não queira ficar tentando fazer de conta que você tem razão. Não bate nessa tecla não, cai fora. Perfeito. Esse é o grande mico que eu... Demais, cara. Tá bom? Marcelão, empreender hoje, atualmente, com esse mercado digital, é mais fácil? Eu vou te dar uma visão dupla. É mais fácil e não é. É mais fácil de entrar, porque hoje você monta uma coleçãozinha pequena, não importa que tamanho, e você tem a mídia social, o Instagram, você tem o WhatsApp para sair vendendo. Isso é uma baita facilidade Exatamente. que todo mundo tem. Então você entra fácil e do teu lado entram, em vez de 10, entram 10 mil pessoas. Então a concorrência é fácil de entrar, mas muito difícil de ficar. No passado como era? A mesma coisa, porque já era muito difícil de entrar. Então o filtro ele vinha antes, agora o filtro vem depois, mas é difícil também do mesmo jeito. Marcelão, para finalizar, se o Marcelo de hoje, que está sentado aqui do meu lado, pudesse dar um conselho para o Marcelo lá de 1986, né? E você tivesse 2 minutos para falar com ele, Eu não o que você diria? Eu acho que eu não gastaria 2 minutos não, mas eu diria o seguinte, uma coisa que a gente aprendeu aí, uma coisa é você ter indústria, outra coisa é você ter varejo e outra coisa é você ter uma marca, é você fazer branding. São coisas completamente diferentes. É muito difícil você ter cabeça para fazer as 3 coisas bem feitas. Então, escolhe uma e faz. Eu já vi muito disso, gente que tem indústria e acha que só porque tem uma indústria é só montar a coleção e vai ganhar dinheiro vendendo pelos preços que se vendem onde na ponta. Não é assim. Tem que ter marca por trás. E já vi muita gente que cria desejo e não consegue executar, fazer a produção. Então, acho que cada um no seu caminho. Mas o que eu diria é o seguinte, vale para mim, tá? A pergunta é para mim. É para você. Eu para mim, segue a tua intuição. Eu deixei em alguns momentos de seguir o que a minha intuição dizia para eu fazer. Não dá para se arrepender, já foi, mas se a gente pudesse voltar atrás, eu teria seguido a minha intuição em alguns caminhos, nas escolhas que eu fiz e que eu acho que poderia ter sido melhor,
porque eu não segui a minha intuição. Cara, Eu acho que esse é a mensagem. perfeito, Tá Marcelão. bom? Bacana? Cara, sua história é incrível. Obrigado, A Mob é uma marca incrível. obrigado. E como é legal você conhecer, né? A gente conhece a Mob, mas conhecer dessa forma, você tem uma outra visão. Eu acho que Se você já gostava da marca, você vai gostar ainda mais. eu não é isso? acho que nesses anos todos é a primeira vez que eu tive a oportunidade, vamos dizer, contar. de contar algumas histórias boas e uma linha do tempo de tudo que aconteceu. Que Achei legal, muito, Marcelo. foi muito Uma bacana. honra pra gente aqui. do Muito programa. bacana. A gente faz esse programa justamente para isso. Muito legal. Para trazer essas histórias, inspirar as pessoas. E que bom que você gostou. Você gostou gostei de estar aqui com a gente? Muito bacana. Eu vou ficar, inclusive, né? Vocês Não, vão vai embora? ficar. Não, eu vou ficar aqui. Retoca a maquiagem. Tem que mais você- gente pra vir aqui? Pô, não, pode ficar, assim cara. não, cara. Eu vou ficar. Posso fazer junto com o próximo? que vem Pode, aqui? cara, fica à vontade. Que, inclusive, se quiser retocar a maquiagem para a Obrigado. próxima. Eu vou levar ela, tudo bem? Posso Você levar leva essa maquiagem comigo? Não tem problema? Show de bola, Marcelo. Fechou, Não vou te cara. mandar boleto de cobrança, nada. Muito obrigado. Obrigado, Marcelão. Excelente, foi um prazer. Que bom que você aceitou. Muito esteve bacana. aqui com a gente. Legal. Bom, e você que ficou aí com a gente, se gostou desse conteúdo, curte aí. É super importante a sua curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho porque toda quinta-feira tem programa novo. Se você quiser deixar algum comentário ou fazer alguma pergunta, inclusive pro Marcelo, manda sua pergunta, depois eu mando para você. Combinado, Marcelão? Combinado. E se quiser, se for facilitar e quiser colocar depois aqui ou um Insta ou mesmo O site. O site tá à vontade, pode mandar pergunta, pode que a gente Tá vai aqui responder. embaixo. A gente responde tudo, fechado. tá bom? Fica aí com a gente, se liga que na quinta-feira tem programa novo e vai ser show, porque o têxtil O têxtil é show! é show! Ô, galera! Treinamos bem isso, né? É bom, isso foi bom demais agora. Puta que Marcelão. pariu. Obrigado.